Caraca, meu vizinho tá fazendo barulho para cacete, então desde já eu quero abrir uma votação aqui nos comentários. Vocês decidem se A, eu mato ele, me livro do corpo, B, eu espero dar 3 horas da manhã e ligo o som no máximo pra atrapalhar o sono do filho da puta. Enfim, galera, vou pedir desculpas já aí adiantado por qualquer barulho que venha a ter no meio desse vídeo, não é culpa minha, mas infelizmente só tenho esse horário pra gravar. Bom, vocês sabem que antes de começar a falar sobre um determinado assunto, eu gosto de falar pra vocês o que eu usei como base de estudo pra gravar o vídeo. Pra esse caso específico, eu usei 2 livros que pra mim são uma bíblia e que tem me ajudado pra caramba nesse canal. O primeiro deles é esse aqui, Serial Killers, Anatomia do Mal, do Harold. Com certeza. Enfim, gente, esse livro é publicado aqui pela Darkside e ele é bom para um excelentíssimo senhor cacete. Como vocês podem ver, ele é bem detalhado, ele é demais, é tipo um dos livros que eu mais amo. Isso aqui veio enrolado nele, como na maioria dos livros pesados da Darkside, e eu tô usando como marcador porque eu acho que tem a ver com o canal e porque eu quis. O segundo livro que eu usei como base foi, obviamente, da minha rainha Ilana Kazoy, que é o Serial Killers Louco ou Cruel. Ele tá nessa versão aqui, que é uma junção do Serial Killers Louco ou Cruel com Serial Killers Made in Brasil. Eu vou deixar a capa do Louco ou Cruel sem ser nessa versão aqui, pra vocês verem, ele tá disponível nas 2 versões. Eu compraria essa porque vem já com Made in Brasil e tá num preço super acessível. A Darkside, incrível, incrível, incrível. Faz um trabalho bem feito pra cacete, como vocês podem ver nessa capa aqui. Ele é todo vermelho aqui dos lados e eles cobram muito barato por tanta qualidade. Darkside, vocês não estão me pagando, mas por favor me paguem, porque eu tô puxando muito saco de vocês. Enfim, gente, eu vou deixar o link pra vocês comprarem qualquer um dos 2 livros na descrição. Eu compraria os 2, porque são excelentes e nenhum exclui o outro. Eu acho que os 2 meio que se complementam. Enfim, vamos agora falar sobre o Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper III nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 na cidade de Burbank, na Califórnia. O Ed, ele sempre foi uma criança muito diferente das outras crianças consideradas normais. Só que tudo piorou quando os pais dele se divorciaram quando ele tinha 9 anos de idade, se eu não me engano. Ele era considerado uma criança esquisita tanto na escola quanto pelas suas próprias irmãs. Ele inclusive tinha uma brincadeira que ele gostava de fazer em que ele simulava que estava morrendo em uma câmara de gás. A mãe do Ed Kemper foi uma peça fundamental pra moldar a personalidade do Ed. Ela humilhava ele constantemente por ele ser uma criança muito alta e uma criança acima do peso. Isso mexeu tanto com a autoestima do Ed que, em determinado momento, um dos colegas da escola perguntou se ele teria atração e beijaria a professora. A resposta do Ed foi que pra beijar a professora, primeiro ele ia ter que matar ela, porque nenhuma mulher que estivesse viva iria querer beijar. Nisso, ele tinha 10 anos de idade. Nessa mesma época, aos 10 anos, a mãe do Ed mudou o quarto dele pro porão da casa e ele passou a viver grande parte do dia trancado lá. Ele só tinha permissão de sair do porão pra ir pra escola. O motivo da mãe dele ter trancado ele no porão é que ela tinha muito medo de que ele fizesse alguma coisa com as irmãs. Ela tinha medo que ele abusasse das irmãs. E as irmãs também tinham muito medo dele, pelo fato de ele ser muito alto e ele ser esquisito, enfim, por tudo que eu já falei até agora. No início da adolescência, o Ed começou a desenvolver fantasias sexuais, das quais ele matava todos os habitantes da cidade e ele fazia sexo com os corpos dele. Enfim, conforme ele foi crescendo, ele começou a sentir cada vez mais ódio pela mãe dele. Um dos motivos pelos quais ele sentia ódio pela mãe é que ele dizia que ela usava uma máscara na Universidade de Santa Cruz, que era onde ela trabalhava. Ele dizia que lá ela era uma mulher excelente, prestativa, que ela era carinhosa com todas as estudantes daquela universidade e que quando ela chegava em casa, ela tirava a máscara e era um verdadeiro monstro com ele. Novamente, gostaria de colocar um adendo aqui, e isso segundo o próprio Ed. Basicamente, tudo que se sabe sobre o Ed vem do ângulo e do ponto de vista do próprio Ed, que é um narrador não confiável da própria história. Enfim, quando o Ed completou 15 anos, a mãe dele mandou ele pra morar com os avós. Ele se dava muito bem com o avô, mas ele tinha muitos problemas com a avó. Ele tinha os mesmos problemas com a avó que ele tinha com a mãe. A avó dele, inclusive, não gostava nem que ele olhasse pra ela porque ela dizia ter medo do jeito dele de olhar.
Um dia o Ed tava saindo de casa, o avô dele não estava, e a avó dele fez um comentário que ele não gostou. Ele tava saindo de casa pra caçar, se não me engano, e por causa desse comentário, ele simplesmente virou, atirou na cabeça da avó e depois esfaqueou o corpo dela várias vezes. Depois de fazer tudo isso, ele arrastou o corpo da avó pela casa e colocou em cima da cama de casal no quarto dos avós. Ele começou a ficar desesperado, porque ele não sabia o que fazer e o que dizer pro vô dele quando o vô dele chegasse em casa. Ele também não teve muito tempo pra pensar nisso. O vô dele chegou em casa poucos minutos depois e assim que o vô dele passou pela porta, ele matou o avô dele com vários tiros. Depois disso, o Ed foi levado pra um centro psiquiátrico e lá ele disse que ele matou a avó porque ele queria saber como seria matar a avó e que ele matou o avô porque ele não queria que o avô dele sofresse de um infarto quando visse que ele tinha matado a avó. Ou seja, gente, ele matou por motivos bem normais. Lá na clínica, o Ed foi diagnosticado como esquizofrênico paranoide. Ele disse, inclusive, em uma entrevista, que esse período em que ele passou na clínica psiquiátrica foi o melhor período da vida dele porque ele não teve que pagar por ter matado os avós. Ele disse que a clínica tinha a intenção de reabilitar ele e não punir. Então ele nunca sentiu, de fato, o peso da justiça por ter matado os avós. Lá na clínica, o Ed, com o tempo, passou a ser auxiliar no laboratório de psicologia e ele escutava várias histórias de assassinos que iam parar no centro psiquiátrico e ele passou a ouvir muito essas histórias e descobrir o motivo pelos quais esses assassinos eram pegos. Ele começou a pensar, nossa, fulano foi pego porque ele deu essa cagada aqui, esse fulano foi pego porque ele fez isso. E ele prestava muita atenção nos detalhes de como esses caras foram pegos. Nesse tempo, trabalhando no laboratório de psicologia, ele também aprendeu a dizer exatamente o que os terapeutas queriam ouvir. Dizendo exatamente o que os terapeutas queriam ouvir, com o passar dos anos ele foi considerado apto para receber alta. Só que os médicos deram um conselho, que ele não fosse morar com a mãe, só que ele foi mesmo assim. Depois que o Ed conseguiu alta do hospital, ele tentou entrar pra academia de polícia, só que ele não foi aceito porque ele era considerado alto demais pro cargo e isso frustrou muito ele. Então ele passou a frequentar um bar local que era frequentado por policiais nos dias de folga e ele fez amizade com muitos desses policiais. Obviamente não demorou muito depois que ele teve alta pra começar as discussões dele com a mãe. Em um determinado dia, ele roubou o cartão de acesso da mãe dele e passou a entrar na Universidade de Santa Cruz e observar as alunas. No dia 7 de maio de 1972, ele deu carona para Marianne Passe e para Anita Lucchese. No meio do caminho, ele então mudou a rota e as garotas ficaram bastante assustadas e começaram a questionar ele por que dele tá mudando o caminho. Nesse momento, ele tirou uma arma debaixo do banco, apontou pras garotas e ordenou que elas se calassem. Ele então parou o carro, prendeu a Anita no porta-malas e tentou sufocar a Marianne com um saco plástico. A Marianne conseguiu fazer um furo nesse saco plástico, o que deixou o Ed bastante frustrado. Então ele pegou uma faca de caça e esfaqueou ela várias vezes até matá-la. Depois disso, ele saiu do carro, abriu o porta-malas, pegou uma faca ainda maior e esfaqueou a Anita até a morte. Enfim, depois disso, ele levou os corpos das duas garotas pra casa, decapitou e estuprou as duas. O corpo da Marianne foi encontrado em agosto sem a cabeça e a cabeça e o corpo da Anita jamais foram encontrados. Um detalhe que eu queria dizer aqui é que ele inclusive foi a uma consulta com um terapeuta com a cabeça das duas dentro do porta-malas porque ele queria se desafiar e pra ele aquilo era uma piada interna. Já que ele foi pro terapeuta, foi considerado são e ele estava com duas cabeças de jovens enfiadas no porta-malas do carro. Em 14 de setembro de 72, ele deu carona pra Aiko, uma garota de 15 anos que estava parada num ponto de ônibus. No meio do caminho, ela viu a arma dele e ficou muito assustada, só que ele disse que era pra ela ficar calma porque ele só tava com aquela arma porque ele tava com a intenção de se matar, que ele não iria fazer nada se ela ficasse quieta e não fizesse sinal pra ninguém do lado de fora e nem pra nenhum policial. Ela então ficou parada dentro do carro, mas ela não conseguia se controlar, ela tava se tremendo demais, então o Ed resolveu entrar em uma rua sem saída. Lá nessa rua sem saída, ele estrangulou a Aiko até ela desmaiar. Então ela acordou e ele estrangulou mais uma vez enquanto dava risada e esperava a morte dela. Assim que ela morreu, ele tirou o corpo dela, colocou do lado do carro e estuprou o corpo dela enquanto ainda estava quente.
Depois ele novamente pegou o corpo, colocou dentro do carro e levou o corpo pra dentro de casa. Lá na casa dele, ele estuprou o corpo mais uma vez, depois ele dissecou o corpo dela e jogou os membros fora. Ele jogou as mãos e a cabeça em lugares separados pra dificultar o reconhecimento do cadáver. Nesse meio tempo, ele continuou a frequentar o bar dos policiais e ele descobria coisas sobre o caso que não eram divulgadas nem na imprensa. Enfim, ele era muito amigo dos policiais e eles não tinham receio nenhum de confiar no Ed, porque ele era chamado pelos policiais de o gigante gentil. Eles jamais chegaram a desconfiar do Ed. Em 8 de janeiro de 1973, o Ed comprou uma arma calibre 22. Obviamente ele comprou ilegalmente, porque devido ao estado mental dele, ele era proibido por lei de ter uma arma. E ele fez a vítima seguinte dele com essa arma. O nome dela era Cindy Shaw. Ele atirou na cabeça dela em uma montanha, depois levou o corpo pra casa, dissecou, tirou a bala da calibre 22 da cabeça dela pra que não fosse... pra evitar que associasse a morte dela a ele, e depois se livrou dos restos dela em uma colina. Em 5 de fevereiro de 1973, depois de uma briga com a mãe, ele saiu de casa furioso e foi procurar novas vítimas. Ele deu carona para Rosalina Thorne, e enquanto os dois estavam conversando dentro do carro, outra jovem chamada Alice Liu pediu carona pro Ed e ele deu carona pra ela também. A Rosalina ficou sentada no banco da frente e a Alice no banco de trás. Ele pediu que a Rosalina olhasse alguma coisa na janela do passageiro e quando ela se virou pra olhar, ele sacou a arma e atirou na cabeça dela. Muito rapidamente, ele também virou a arma pra trás e atirou várias vezes na Alice. Só que ela não morreu na hora, então ele teve que sair do carro, abrir a porta de trás e dar mais tiros até que ela morresse. Ele colocou os dois corpos no porta-malas e levou pra casa, e ele manteve os dois no porta-malas. Ele decapitou os dois corpos e deixou no porta-malas até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, ele levou a cabeça da Rosalina pra dentro de casa pra poder retirar a bala, pra novamente ele não ser associado ao crime, e levou o corpo sem cabeça da Alice pra dentro do quarto e a estuprou. Assim como ele fez com a Aiko, ele jogou as mãos em locais diferentes do resto dos corpos pra que não fossem identificados. Obviamente, continuava indo ao bar e ele alegou que ele se divertia muito quando ele via que os amigos dele estavam muito longe de resolver o crime e mal imaginava que estavam tomando uma bebida com o verdadeiro assassino. O próximo assassinato, eu acho que é sem dúvida o que o Ed mais esperou pra cometer. Em uma determinada noite, ele, munido de um martelo, foi no quarto da mãe e começou a observar enquanto ela dormia. Ele tirou o lençol de cima da mãe e ela estava dormindo com uma camisola, e nesse momento ele começou a sentir uma atração sexual muito forte pela mãe dele, em que ele não conseguiu controlar. Na cabeça doentia dele, ele achou um jeito de parar de sentir aquela atração. Ele deu várias marteladas na mãe, que não percebeu em momento algum que foi morta pelo próprio filho. Depois disso, ele decapitou a mãe dele com um golpe só. Colocou a cabeça da mãe dele em uma prateleira e gritou todas as coisas que ele sempre quis gritar para a mãe dele durante toda a sua vida. Mas, esquizofrênico como ele era, ele continuava a escutar dentro da cabeça dele a mãe gritar com ele sem parar. Isso, ele foi no andar de baixo, pegou uma faca na cozinha e arrancou as cordas vocais da mãe, e ele alegou que nesse momento ele parou de escutar a voz dela gritando. Então ele foi no quarto dele, pegou alguns dardos e ficou fazendo a cabeça da mãe dele de alvo. E enquanto ele fazia a cabeça da mãe dele de alvo, ele ficou planejando o que fazer para ele não ser culpado por aquele crime. Então ele resolveu simular um latrocínio. Ele ligou pra amiga da mãe, chamava Sarah Harlett, e ele convidou ela pra jantar. Assim que ela passou pela porta, ele a estrangulou. E depois, pra ter certeza de que ela tinha morrido, ele foi no quarto dele, pegou o lenço, que era da Aiko, a terceira vítima dele, e estrangulou ela mais uma vez. Depois disso, ele foi dormir. Ele acordou no dia seguinte e ele teve um lapso de memória e ele lembrou o que ele fez, então ele resolveu pegar o carro da Sarah e fugir dali. Enfim, ele fugiu e durante a rota dele ele foi trocando de carro várias vezes, só que durante o caminho ele começou a imaginar como seria a vida dele se descobrissem que ele fez isso e ele finalmente ganhasse notoriedade pelos crimes que ele cometeu. Então depois que o Ed já estava a 3 estados distantes da Califórnia, no Colorado, ele resolveu ligar para a polícia de Santa Cruz e confessar os assassinatos. A polícia não acreditou que ele tinha cometido os assassinatos, porque, como eu disse, ele era amigo dos policiais e ele era muito gentil. Ele precisou ligar várias vezes pro departamento de polícia e dar detalhes sobre os crimes que só o assassino saberia.
Depois disso, os policiais obviamente acreditaram e ele sentou na cama e esperou enquanto os policiais atravessaram 3 estados pra prendê-lo. Depois que ele foi preso, ele admitiu que ele guardava dentes, cabelos e várias partes da pele das vítimas como troféus. Ele inclusive disse que ele comia parte da coxa das vítimas dele. E algumas cabeças de vítimas foram enterradas no quintal da casa da mãe dele com o rosto virado pra janela do quarto da mãe, porque ele alegou que era um presente pra mãe que adorava ter um público, então ela sempre teria o público dela ali, mesmo que ela não soubesse, assistindo tudo o que ela fazia. Durante o julgamento, ele foi questionado por um dos promotores sobre o que ele achava que seria a pena ideal pra ele. Ele respondeu que ele achava que a pena ideal pra ele seria a morte por tortura. Ele foi condenado à prisão perpétua porque naquela época a pena de morte tinha sido banida do estado da Califórnia. Então ele foi condenado à prisão perpétua por cada um dos 8 assassinatos que ele cometeu. Na prisão, então, ele foi considerado um assassino genial. Inclusive, o coeficiente de inteligência dele, o famigerado QI, é de 145. Eles consideraram ele genial porque se não fosse ele mesmo ligar pra polícia, jamais teriam pego ele. Ele nunca passou nem pelo radar. Ele nunca teve o mínimo de suspeita em cima dele. E realmente, se ele não ligasse pra polícia e confessasse os próprios crimes, ele jamais teria sido pego. Hoje em dia, ele é considerado um preso modelo e ele passa a maior parte do tempo traduzindo livros para Braille. Ai, que fofinho. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu vou deixar links na descrição se vocês quiserem comprar tanto o Serial Killers Anatomia do Mal quanto o Serial Killers Louco ou Cruel /Made in Brasil. Também vou deixar links de alguns dos documentários que eu usei pra fazer esse vídeo. Me siga lá no Instagram, eu falo muito sobre livros. E não exatamente sobre livros de crime, porque eu leio de tudo e eu dou dicas lá sobre os livros que eu tô lendo. Obviamente eu também leio livros sobre crimes, então eu vou dar dicas lá. Inclusive tem várias fotos com esses 2 livros aqui, porque eu realmente não sei me controlar e eu amo esses livros demais. E é isso, me sigam lá no Instagram, vou deixar os links aqui embaixo. Por favor, se você curtiu esse vídeo, dá o seu like aqui embaixo, porque dá um trabalho do cacete. Seria ainda pior se não fosse esses livros, mas ele dá mesmo assim um trabalho do cacete pra fazer pesquisa. E se inscreve no canal e até a semana que vem com mais um vídeo.